Por que que diante da mesma dor as pessoas agem de forma tão diferente umas das outras? Eu me chamo Ana Paula Sacomani e eu ajudo as pessoas a identificarem o seu temperamento e então destravar a sua vida. E nesse vídeo nós vamos pensar um pouquinho por que que diante de uma mesma situação, de uma mesma cena, por exemplo, de uma dor de separação, as pessoas agem diferente. Então, assim, diante de uma mesma cena, um casal, por exemplo, você se coloca aí num lugar, você já não vivenciou essa cena, de alguém que, perto de você, que você conhece, que está passando por isso, diante de uma cena de separação, por que que o casal, né, homem e mulher, agem diferente? Não é só porque eles são homem e mulher, né? Não quer dizer só, não vamos olhar só a questão de gênero aqui, mas por que que diante dessa cena, né, dessa dor vivenciada por esse casal, há uma reação diferente pelos dois, né? Isso acontece justamente por causa dos temperamentos, né? Cada pessoa tem um temperamento, cada uma tem um tempero para agir na vida, para reagir às coisas que acontecem. Então, por exemplo, diante dessa cena de divórcio, de separação, é uma dor, né? E a dor tá aqui, tá no coração, é uma dor que é terrível. Quem já passou por isso sabe a dor que é. Eu já passei, se você não passou, tenta imaginar o desconforto que isso gera, né? E por que que eu, Ana, tenho uma reação, outras amigas minhas que já se separaram também tiveram outras reações? Por que que a gente, mesmo diante dessa mesma dor de separação, tem uma reação diferente? Por causa dos nossos temperamentos. Então, cada pessoa tem um temperamento. E dependendo do seu temperamento, ela vai reagir de uma tal maneira, de uma né, maneira diferente, mesmo que seja diante da mesma dor. Então, diante dessa mesma cena de separação, uma pessoa que, por exemplo, é do temperamento colérico, qual que é o temperamento colérico? A gente lembra lá do fogo, né? São pessoas que são reativas e as reações são para fora. Então elas vão gritar, elas vão, né, espernear. São aquelas pessoas explosivas, mas a dor tá ali. Elas reagem dessa forma, né? São aquelas pessoas que vão falar, eu vou me separar, eu nunca mais vou ver a pessoa, eu só quero essa assinatura, depois eu não quero nunca mais ver essa pessoa, ou então eu vou ficar com a guarda dos filhos e ele nunca mais vai ter acesso aos filhos. Então é aquela pessoa que ela impulsivamente, né, ela age da forma da impulsão mesmo, né? Do agir, do momentâneo, da explosão. Então ela é muito diferente, por exemplo, de um melancólico. O melancólico, ele age muito mais pela razão, pelo pensar, pelo meditar. Então é aquela pessoa que a dor tá aqui também, é a mesma dor, tá aqui e ela vai pensar, meditar sobre o que está acontecendo. Então é aquela pessoa que vai pensar assim, ó, mas e se eu tivesse feito aquilo? Mas e se aquilo outro fosse diferente? Mas e se eu fizesse isso? Mas e se eu me posicionasse assim? Mas por que que isso aconteceu? Mas talvez se eu pudesse fazer aquilo outro. Ela vai ficar meditando, ela vai ficar pensando, só que como? De uma forma mais introspecta, mais quieta, mais calada. É a mesma dor, separação. A dor tá aqui, do colérico e do melancólico. Um age de uma forma, outro age de outro, né? O fleumático, por exemplo, o fleumático vem da água, a pura emoção. Então são aquelas pessoas que vão fazer drama, ai meu Deus, me separei, e agora o que eu vou fazer? Tô perdida. São pessoas que vão chorar. Por quê? Porque agem dessa forma, porque tem esse temperamento, mas a dor também tá aqui. Os sanguíneos, que são o que? O ar. Eles vão olhar aquela situação, vão olhar a cena e vão falar, tá, e agora para onde é que eu vou? Para onde eu vou caminhar, né? E aí vai decidir caminhar ou não. A dor também tá aqui. Então perceba que não é só porque o colérico explode, o colérico grita, o colérico fala, que ele não tem a dor vivenciada dessa separação. Não, ele tem também. E é a mesma dor, a dor tá aqui. Eu digo aqui porque é no nosso coração que ela se instala. Né? A gente fica perdida, a gente fica nervosa, a gente fica sem saber para onde a gente vai. E independente do seu temperamento, a dor vai estar aqui. E todo mundo sente, só que dependendo do seu temperamento, você vai ter uma reação diferente do outro. Por isso que diante dessa mesma situação, dessa mesma cena, dessa mesma dor, duas pessoas vão reagir de forma diferente.
por conta do seu temperamento. A forma de você reagir, a forma de você externalizar a sua dor, ela é diferente. Um explode, outro implode, um faz drama e chora, o outro olha pro futuro e já tenta se organizar. Mas a dor vivenciada é a mesma. E onde entra a importância do conhecimento profundo, da sabedoria, de ter acesso, de conhecer os temperamentos. Porque eu vou reagir dessa forma para todos os outros sentimentos, para todas as outras cenas que eu vivenciar na minha vida. Então eu vou agir tendo conhecimento do meu temperamento, eu sei como eu vou agir com a raiva, eu sei como eu vou agir com a minha tristeza, eu sei como eu vou agir com a minha angústia, eu sei como é que eu vou agir. O conhecimento profundo sobre o seu temperamento te dá isso, te dá prudência, te dá boa administração para que você possa então agir ou deixar de agir. Conhecer temperamento te permite entender como o outro vai reagir. E entender que ele não está fazendo aquilo porque ele não sente aquela dor, porque ele não vivencia aquela cena. Mas a maneira como ele externaliza esse sentimento provavelmente vai ser diferente do teu, porque vocês têm temperamentos diferentes. E indo um pouquinho mais a fundo, vocês têm personalidades diferentes. As suas vivências são outras para somar com os seus temperamentos. Portanto, mesmo numa relação dois melancólicos, por exemplo, eles vão reagir de forma diferente. Talvez um melancólico, ele não vai ficar tanto no racional e pensando, ele vai agir, vai botar para fora como um colérico. Porque ele já tem um pouquinho mais de conhecimento, porque ele já tem outras experiências. Então esse é o grande motivo pelo qual pessoas diferentes agem diferente diante de uma mesma cena. As pessoas sentem as dores, você pode ter certeza que sente. Só que cada um externaliza essa dor, ela reage a essa dor, a esse sentimento de forma diferente. Porque a maneira como ele se comunica, como ele se mostra para o mundo é diferente. Uns explodem, outros implodem, fica aqui dentro, mentalizando e tentando entender o que aconteceu. Tá no racional, o outro tá para fora. E o poder de você ter acesso a essas informações, né, esse conhecimento profundo sobre o temperamento, te dá isso, te dá uma boa administração de não atacar muitas vezes, de se conter muitas vezes, se você é um colérico, um fogo. E se você é um melancólico, um fleumático, talvez de se impor um pouco mais. E não só ficar no mental, mas também criar coragem para agir. Então, essa é a importância de ter conhecimento profundo sobre o temperamento. Esse é o motivo pelo qual as pessoas agem de forma diferente diante de uma mesma dor. E tá tudo bem, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. E conhecendo isso, tendo acesso a essas informações de como pelo menos cada temperamento tem uma tendência de agir, você vai olhar para o outro e você vai falar, ok, eu estou vendo a sua dor. Muito mais do que a ação, do que a reação que ele teve diante daquele fato, existe uma dor por trás. E você vai saber qual é essa dor, pelo menos ter uma ideia do porquê que ele está agindo daquela forma, porque tu tens conhecimento profundo de como é o temperamento dele. O estudo do temperamento, ele começa pelo seu temperamento, porque primeiro você tem que se auto-administrar. Mas depois você deve conhecer os outros temperamentos. Porque isso vai te dar uma boa administração, uma prudência para que você tenha relacionamentos mais saudáveis com as pessoas com as quais você convive. Na sua família, na sua empresa, nas suas rodas de amigos, com você mesmo. Então, o temperamento, ele permite isso. Um melhor relacionamento com você primeiro de tudo, mas vamos além, com as pessoas que te cercam. Então esse vídeo vem com esse intuito. As pessoas sentem a dor. E é uma dor que dói em todo mundo. A maneira como ela externaliza essa dor vai ser diferente. Por causa do seu temperamento e muitas vezes por causa da sua personalidade. Mas acima de tudo por causa do seu temperamento. Então se ele grita, ele é um colérico. Se ele fica quieto, internalizando e pensando, meditando sobre, ele é bem provável de ser um melancólico. Se ele não tem uma reação, ele faz um drama, ele chora, ele é um fleumático. E se ele olha para aquilo e fala, meu Deus, para onde eu vou seguir? Provavelmente ele é um sanguíneo. Mas a dor que existe ali, ela é comum. A dor existe para todos.
É só a maneira como ele se comunica, mostra para o mundo essa dor, que é diferente. E conhecendo os temperamentos, a gente entende e a gente respeita que cada um reage de uma forma diante de um mesmo fato. E tá tudo bem, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Do que é natural, do que é leve para ele ser e manifestar aqui na vida. E tá tudo bem, cada um tem uma função. E você veio com esse temperamento para então exercer essa função. Então tudo é perfeito, Deus é perfeito, Deus te criou com o seu temperamento para você exercer uma função aqui. Por isso você reage dessa forma. Por isso que o seu coleguinha reage de outra forma. Porque ele tem um outro propósito, uma outra missão, então ele tem um outro temperamento para que ele dê conta de manifestar aquilo que ele veio manifestar na Terra. Então não é só porque uma pessoa grita, a outra chora e a outra se cala, que eles não sentem essa dor. Cada um sente a dor e sente de verdade, mas a maneira como ele externaliza e comunica essa dor para o mundo é totalmente diferente. E isso vem muito em decorrência dos temperamentos. Então, qual é o seu temperamento? Você provavelmente age da maneira que você age porque você tem tipos, traços, características, né, que circulam esse seu temperamento, que é natural para você agir dessa forma. Por isso que diante de uma dor muito grande, a primeira coisa que tu vai fazer é o que está no instinto, é o que é natural, o que é leve para você. E aí o seu temperamento sobressai. E aí vem um conhecimento profundo sobre o temperamento para você poder ir até um limite e não ultrapassar aquele limite. Para que você não fira as outras pessoas e não fira a si mesmo para ficar calada. Então tem que encontrar um meio caminho aí, né? Uma boa administração, uma prudência do agir até um certo ponto, ou então do não agir, tá certo? Então fica aí meu convite para você pensar. Diante de uma mesma dor, todo mundo sente aquela dor. A maneira como a gente vai reagir a isso, externalizar essa dor para os outros, aí muda de uma pessoa para outra, muito em decorrência dos nossos temperamentos.